Caros amigos do mundo do rapé, nós estamos aqui gravando esse vídeo para falar sobre um tema muito interessante, que é um universo à parte dentro do mundo do rapé, que são os ditos chamados rapés mentolados. Esses rapés têm características muito próprias, né? E em si são um universo completamente à parte, dado a variedade e as possibilidades que surgem dentro desse mundo de rapés. Porém, isso sempre gera uma certa dúvida, algumas imprecisões sobre o que de fato são rapés mentolados, né? E um dos primeiros erros que eu já gosto de tirar, e que eu acho que é uma comparação até problemática para o mundo do rapé, é justamente dizer que um rapé mentolado é um Vic, né? Primeiro que o Vic é uma marca, é um produto completamente diferente, e eu acho que o que mais ofende nessa comparação dos rapés mentolados com o Vic é justamente que o Vic ele vai aparecer apenas no final do século XIX. Ali, se não me engano, a data de fundação da empresa é por 1890 e o produto Vic Vaporup, que a gente conhece hoje, vai surgir lá em 1910, por aí já começo do século XX. E trazer essas comparações ou essas categorias para dentro do mundo do rapé é muito ruim. Por quê? Porque o rapé já existe há muito tempo antes, incluso os rapés mentolados, do que o Vic. O Vic, pelo que a gente pode ler ali na própria história dele, nada mais é que um preparado mentolado com a base de vaselina e que no seu começo teria aí uma função muito mais terapêutica de batidas e dores e que acabou-se coincidentemente percebendo que fazia bem para a respiração também, o que o mundo do rapé já conhecia há muito tempo. Então, assim, rapé e Vic não tem nada a ver, a gente precisa tirar isso da cabeça. Agora, os rapés mentolados em si, que são uma categoria, um universo à parte, e se nós colocássemos eles numa escala, vocês iam se surpreender. Por quê? Porque o mentol ele é utilizado de formas muito sutis na indústria do rapé. Então, por exemplo, para trazer doçura de um tabaco, para trazer notas que estão ali meio que imperceptíveis do tabaco, até rapés propriamente dito fortes na menta, carregados no mentol. Então, na nossa linha Rapé Império do Brasil, nós temos o número 4, Conde, que é um mentolado bastante herbal. Nós temos o número 8, o Patriarca, que tem um mentolado, na verdade, que está ali somente para puxar aquela doçura do frutado, para abrir o nariz e trazer características dessa nota frutada. Nós temos o Maitá, que é um rapé extremamente forte de mentol, né? Ele traz presente isso muito forte, chega a fazer chorar. E nós temos o Memento Mori também, que é um rapé sem tabaco, mas que tem ali como nota predominante um mentolado bem suave, bem gostoso, um mentolado bem puro. Essas possibilidades do mentol mostram um pouco a infinidade de questões que existem nesse mundo, né? E uma coisa que gera bastante confusão é que nem sempre o aroma de menta ele é um mentolado, né? Principalmente por causa das questões linguísticas aí, tende-se a entender que todo esse mundo, a hortelã, aromas herbais mais picantes, são mentolados, e nem sempre é dessa forma, porque uma coisa é o aroma de hortelã e outra coisa é o mentol, né? O mentol é esse preparado puríssimo que sai de folhas e de ervas e que fazem de fato aquele efeito do Vic. Você pode ter cânfora, você pode ter vários tipos de ervas e de aromas aí que envolvem um mentolado. Os nossos mentolados da Rapé Império do Brasil não são constituídos apenas de um ingrediente, mas são ali uma mistura muito grande de mentas, mentóis, canforados, que constroem um rapé. Por isso que nós temos algo de diferente nesse rapé. Assim como lá fora também, quem produz os rapés, você vai ter fórmulas e misturas próprias para chegar
num resultado satisfatório do que é um rapé mentolado. Então, essa história de que rapé mentolado é Vick e que isso simplesmente está constituído dessa forma, isso é balela. Por quê? Porque quanto melhor um rapé mentolado, mais rico ele é em aroma, mais rico ele é nessa construção que, juntamente com o tabaco, traz essa sensação que lembra um certo resfriado, né, que o nariz fica com o que nós chamamos aquele gotejamento abundante que o mentol causa. E aí vem um dado interessante: os rapés mentolados foram chamados lá fora de rapé medicamentosos. Por que tem esse termo? Nós sabemos ali que na origem do rapé, muitas vezes, o local de produção dos rapés eram em farmácias, eram em boutiques, em lojas que misturavam perfumaria com a parte justamente de saúde. Isso, obviamente, surge por uma necessidade de cuidados, mas, principalmente na França, vai se dar essa fusão, a ponto do rapé realmente ser vendido em farmácias. E ainda hoje, se não me engano, existe uma farmácia no mundo que ainda produz um rapé. E esse termo medicamentoso é muito próprio dos rapés mentolados pela seguinte questão: esses rapés são rapés que têm uma funcionalidade, obviamente que a menta e o mentol trazem a questão do gotejamento abundante, da limpeza do nariz. Então, isso está muito mais próximo de um efeito, digamos assim, quase de um remédio, do que qualquer outra substância que a gente possa colocar no rapé. Por exemplo, o rapé que tem aroma cítrico, ele vai te despertar. Bom, isso é um dado lá da aromaterapia, mas isso não é muitas vezes um papo, não é evidente quando você está utilizando um rapé cítrico, você tem isso. Agora, os rapés mentolados não, eles causam essa sensação de corrimento do nariz, de limpeza no nariz, e isso é muito universal, digamos assim. Aí entra na questão como se fosse um remédio propriamente dito, né? Porque todo mundo, geralmente, que usa um rapé mentolado vai sentir aquela coriza, vai sentir esse gotejamento. E isso é muito interessante, principalmente promove uma limpeza do nariz, e a ação do mentol combinado com o tabaco, que tem várias propriedades, né, ajudam a fazer essa limpeza, ajudam no tempo seco, aquele nariz seco, aquelas questões que causam infecção justamente por bactérias que ficam ali paradas no nariz, ou colônias que as pessoas acabam tendo. O mentolado é instantâneo, né? Só de você sentir o aroma dele, você vai ter esse gotejamento. E isso, pelo pouco que eu posso falar aqui, que nós conhecemos, é causado também por uma ação da menta e do mentol, desse aroma no nariz, muito forte, de ser um agente vasodilatador. Então ele ajuda muitas vezes a abrir as narinas também, né? A percepção de outros aromas. Então, antes de fumar um charuto ou um cachimbo, se você quiser perceber melhor o rum note, esses aromas que muitas vezes nós não conseguimos perceber, ele ajuda a limpar o nosso paladar e abrir essas narinas, as narinas, né? E essa ação também é muito imediata, é muito universal. Todo mundo usa um rapé mentolado, consegue perceber isso. Obviamente que pode acontecer algo de muito ruim nisso, que seria o efeito contrário ao esperado, que é o chamado efeito rebote. O que acontece nesse efeito rebote com os mentolados? É quando se usa muito rapé mentolado. E aí pode ser, talvez, não só na quantidade grande, mas toda hora você colocar um rapé mentolado no seu nariz, principalmente no começo, né? Você vai usando o rapé mentolado e ele tem um efeito contrário, que é o quê? Ele acaba inchando as suas narinas, né? Justamente por causa desse efeito vasodilatador, e o nariz acaba fechando. Uma das técnicas que eu acabo utilizando quando isso acontece é pressionar o nariz, as narinas, né? Apertar mesmo, segurar um pouquinho e depois soltar. E aí você dá um tempo nesse rapé mentolado.
Como eu disse, fora do Brasil existe assim uma infinidade de rapés mentolados. Ele é praticamente universal, ele passa pelos rapés estilo alemão, rapés mais grossos, mais oleosos. Ele toca aquilo que seriam os rapés dito estilo ingleses, que tem sua tradição também de rapés mentolados, mesmo sendo mais finos, mais claros. São rapés, como ficou muito popular no Brasil, os rapés da Mac Crystals, que tinham praticamente esse aroma da menta muito presente, né? E o próprio nome da empresa faz referência ao mentol. Então, assim, não existe um padrão, só existe rapé inglês, só existe rapé alemão mentolado, mas cada um tem a sua característica e cada um tem sua forma de uso diferente. Então, assim, um rapé alemão você pode usar ele no boxcar, o Maitá, por exemplo, que é mais denso, você pode utilizar ele na pitada. O Conde da nossa linha já é um rapé mais fino, então recomendo pitadas. Ele é um rapé que é mentolado, mas ele traz notas mais herbais, notas mais do hortelã, né? O Maitá é um rapé mais canforado, que na verdade são panos de fundo que nós utilizamos com construção e camadas de aromas para chegar no mentolado complexo, porque justamente no Brasil muitas vezes a intenção de produtores desses mais populares, mais simples, acabava gerando um rapé que todo mundo conhecia como pinho-sol, né? Nossa, tem aroma desinfetante, porque justamente não existe essa construção de camadas do mentol. E o mentol ele é muito rico para o mundo do rapé, porque existem rapés que não são mentolados e utilizam o mentol. Por exemplo, um rapé que muita gente provou e que foi um sucesso, que foi o nosso de Páscoa. O de Páscoa tinha sem mentol justamente para trazer algumas notas e alguma doçura do tabaco que estava ali presente, mas era imperceptível. Então, assim, nem sempre nós descrevemos rapé mentolado, rapé não é mentolado, porque justamente isso não faz parte de você botar rapé tem cheiro disso, daquilo, porque justamente nós brincamos com essa questão do olfato de quem está tomando o rapé ali, né? E essas propriedades do mentol acabam não sendo perceptíveis. Você não vai ter um gotejamento, você não vai ter essas ações porque estão em camadas muito pequenas ali dentro. Os rapés mentolados, eles são coringas que todo tomador de rapé, eu creio que precisa ter um rapé mentolado. Mesmo que você goste de um puro tabaco, mesmo que você goste de um rapé mais fermentado, porque incluso os rapés mentolados passam por processos, sim, dependendo da construção que nós queremos com ele, de fermentação. Por exemplo, o Maitá é um rapé que passa assim por uma etapa de fermentação e traz notas do mentol que acabam encobrindo isso, mas o bolo como é feito, o todo, ele tem sim essa característica de fermentação. Então, assim, se você muitas vezes está com o nariz seco e fala assim, quando eu aspiro o rapé vai direto para minha garganta, talvez sua narina possa estar muito seca, muito ressecada por falta de água. Então, dá uma pitada de um rapé mentolado, seja um mais leve como o Conde, que você vai sentir uma hidratação e isso vai te ajudar com o seu nariz. Ou, por exemplo, depois de utilizar um rapé, nem todos os rapés causam gotejamento. Tem rapés que realmente não trancam o nariz no sentido de fechar, mas que causam um certo ressecamento. Os próprios toasts ou rapés mais secos, digamos assim, SPs, podem causar esse ressecamento do nariz. Não é fechar, é ressecar o nariz. Então, depois que utilizar esses, vocês podem utilizar uma pitada de um rapé mentolado, por exemplo, mais fraco, como o Conde, ou até mesmo o Memento Mori. E isso ajuda a limpar um pouco a narina desses aromas que estavam ali presentes, que você talvez não queira sentir muito tempo, ou que você acha necessário naquele momento tirar. Mas eu digo assim, seja um rapé que você tenha que seja preferido, sempre tenha um mentolado com você quando você for sair, porque esses rapés são muito bons, além assim de características próprias, podem ter efeito anti-inflamatório, efeito broncodilatadores por causa dos aromas deles, são importantíssimos na vida do tomador de rapé. Então, assim, se existe uma categoria
que eu acho que os rapés mentolados se enquadram é aquele que você não pode ter só rapés mentolados, porque o uso deles pode causar esse efeito rebote, não é nada irreversível, não é uma doença, simplesmente o nariz vai fechar um pouco, né? E também você não pode ter outros rapés sem ter os mentolados. E o olfato dos mentolados, eles vão se construindo. A partir do momento que você vai provando rapés diferentes, esse aqui é um mentolado mais herbal, um mentolado mais canforado, um mentolado com óleo determinado, um mentolado fermentado, você vai criando um olfato muito rico, um paladar muito rico para esse tipo de rapé, que são um universo à parte e que ficaram muito, muito populares mesmo, justamente por terem esses efeitos quase milagrosos ou quase de remédios mesmo que as pessoas passaram a utilizar, né? E ajudam muitas vezes naquele começo de resfriado que você tá, mas mais uma vez não quero reduzir aqui rapé a medicamento, porque o rapé que nós trabalhamos, que nós produzimos, não tem essa pecha de querer ser um remédio, mas esses efeitos da menta são efeitos universais, a pessoa vai usar e vai sentir o nariz correndo. Outra nota que eu deixo que é importante, se uma pessoa pedir rapé para você, tente não dar a primeira vez para ela, por exemplo, um rapé que seja muito forte em menta, por exemplo, um maitá, talvez um patriarca que seja mais frutado, com uma nota de mentol ali de fundo, seja bastante interessante para essa pessoa. Mas se você dá um maitá, principalmente se a pessoa já vai tomar o rapé muitas vezes na primeira vez de uma forma torta, ela vai puxar aquele rapé e vai ser uma experiência muito ruim, muito desagradável, e a pessoa não vai querer mais tomar rapé. Mas sim, pode ser uma pessoa que use uma maitá a primeira vez e que goste, porque realmente o efeito, se bem apreciado, se bem tomado, é muito interessante. Outra questão importante, evitar contato com os olhos, vocês sabem bem, cair, porque o mentol ele arde mesmo. E existe uma última questão que é muito importante de ser falado aqui. As pessoas perguntam, rapé mentolado estraga? E principalmente no inverno, essa pergunta toma conta. Por quê? Os ingredientes ali presentes, o mentol principalmente, se tiver algum químico assistindo pode me corrigir nos termos, ele tem um ponto de sublimação, ou seja, ele meio que congela como se fosse a água, que não é um ponto tão baixo, não precisa chegar a 0 graus. Muitas vezes quando você está ali a 15, 16 graus, esse mentol, essa menta que está ali dentro, ela começa a formar cristais, né? E são filamentos muito finos, que parecem um cabelo mesmo que está se formando ali dentro. E quando você abre o rapé, aquilo tá muito estranho, tá completamente branco. E assim, não estragou o seu rapé, simplesmente o que fez ali foram filamentos. Você pode pegar esse rapé e usar direto? Não, por quê? Porque você vai ter ali os componentes completamente separados, né? A menta e o tabaco, o mentol e o tabaco. E essa forma de construir o rapé, existem vários processos de você aromatizar o rapé com a menta, com o mentol, com a cânfora, etc. Mas o que isso traz de diferente quando passa por esse processo? Que está ali separado. Você pode machucar seu nariz botando aqueles cristalzinhos, eles podem queimar a sua mucosa em determinada região. O que vai acontecer? Esses filamentos, eles são muito finos, são fios de cabelo. Você pode simplesmente chacoalhar bem esse rapé, você vai quebrar aquilo e deixar um pouco no seu bolso, ou segurar na sua mão, ou esperar a temperatura voltar ao normal. Por quê? Quando esse rapé, essa temperatura subir um pouco também, o mentol também vai voltar ao que era antes, né? Ele vai voltar para o estado líquido ou estado oleoso dele, e ele vai voltar a hidratar o seu rapé. Talvez tenha alguma diferença, mas o que não pode ser feito nesse caso? Bom, pegou o rapé, deixou no bolso um pouco, a temperatura do corpo é suficiente, ou você pode pegar a pitada e segurar um pouco no dedo, o calor do dedo é suficiente, mas o que não pode ser feito nesse caso? Primeiro, deixar o rapé aberto, porque a menta ou mentol é extremamente volátil, ele vai simplesmente ir embora e vai ficar só o tabaco. Segunda questão, não penere o seu rapé, porque senão, mais uma vez, você vai desconstruir o seu rapé e você não vai ter aquele mentol novamente. E também
evite deixar diretamente exposto ao sol, porque é muito volátil e esse rapé, essa menta vai embora do seu rapé. Então muita calma nessa hora. Isso acontece muitas vezes com alguns rapés importados, nós nem vemos porque são estilo tap box e simplesmente fica ali dentro vedado, né? Nós vemos nessas latas que nós conseguimos abrir e acontece principalmente com rapés importados e esses rapés Império do Brasil, porque nós tentamos seguir essas receitas dos rapés lá de fora, então os efeitos são muito parecidos com o que acontece. Então, tranquilidade, seu rapé não estragou, não precisa descartar seu rapé, não precisa fazer nada. Tente chacoalhar bem a lata, coloca no bolso, espera uns 15, 20 minutos, a temperatura do corpo vai ser suficiente para restaurar esse rapé e deixar ele na pitada. Outra questão importante, conservação dos rapés mentolados. Os rapés mentolados, por causa dessa característica, são os que tendem a ser mais voláteis, digamos assim, na questão do aroma. Eles podem perder o aroma muito facilmente. Por quê? Porque a menta tende a evaporar, são mais perecíveis, digamos assim. Assim como ela tende a congelar numa temperatura não tão baixa, ali os 16, 15 graus já congela, também ela tende a evaporar em temperaturas que não são tão altas. Então, o que nós temos que fazer? Manter esses rapés bem vedados, as nossas latinhas tem aquela membrana, tem a rosca, que faz ficar bem fechado o rapé. E, se possível, vocês coloquem num pote com rosca, um pote hermético, alguma coisa do tipo, justamente para manter. É por isso que nós também não vendemos, digamos assim, uma Itá em lata de 30 gramas, porque a chance desse rapé ficar muito fraco e perder a característica dele, que é a porrada de mentol, é muito forte. Então, se você for comprar uma Itá, compre 3 latinhas de 10 gramas, ou quantas vocês acharem confortável ter, deixe vedado, use uma, depois use outra, e assim para ter o rapé em boa qualidade. É preciso evitar o sol direto nesse tipo de rapé, lugares quentes, guardem fechado, longe de vidro, um pote com uma tampa dentro da lata, não põe em outro recipiente, a não ser que seja uma tabaqueira que vocês vão utilizar e deixar um tempo ali, mas não ponham toda a lata, porque esses rapés são muito delicados, né? E assim, nenhum cuidado extraordinário, mas são cuidados que esses rapés pedem um pouco a mais. Segurar a pitadinha antes de tomar é excelente, potencializa muito os aromas do rapé, de todos eles, mas do mentol e dos mentolados de forma especial. Então, meus amigos, se você gosta de rapé mentolado, corre lá no site Império do Brasil, nós temos um kit com todos os rapés mentolados nossos, nós temos o rapé sem tabaco, que é mentolado, e nós tentamos trazer um pouco desse mundo fantástico dos rapés mentolados nesses rapés da nossa linha que apresentam essas características ou essas notas. Curte aí o vídeo, dá essa força pra gente, comenta aí se vocês têm alguma dúvida ou querem que a gente faça mais desse tema, porque isso daqui é só uma introdução, só uma pincelada muito rápida para não estender o vídeo sobre esse tema. Um forte abraço, pessoal, até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Siga a nossa página lá no Instagram, principalmente, que sempre tem conteúdo. Nós temos nossos canais WhatsApp, Telegram, para receber toda a informação desse mundo riquíssimo do rapé. E olha, rapé mentolado não é pinho-sol, dê uma chance pro rapé nacional, dê uma chance para rapés bons mentolados. Corre lá no site Rapé Império do Brasil. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo aqui. Meine Freund, ich schnuff, Tabak schnupfe oft mal durch die Tag. Stunden, 3 Pfeifen, Stunden, 3 Pfeifen, 3 Schnupfe, Tabak.